Dá para debater à vontade aí. Dá para bater um papo. Beleza? Tá bom. E aí? Posso começar? Fique à vontade. A sala é sua. Peraí, Boa. antes, deixa eu falar com a turma aqui, peraí. Fala aí. Pessoal, diga aí, por favor, os alunos que é do Colégio Javas Passarinho, digita aí, por favor, que o professor pediu para dar uma olhadinha na chamada de vocês aí. Tem alguém aí do Colégio Javas Passarinho? Luan? Mais alguém? Luan. Olha aí. Só Luan, por enquanto. Só Luan, por enquanto. Depois eu vou perguntar de novo. Joia. O pessoal aí que está online, vai dizendo aí qual é a cidade que você vem, por favor, Recife, Porto Alegre. Vai dizendo aí, por favor, o nome da cidade. Teresina, Piauí, Recife. Olha, Shoppingzinho. Olha, só no shopping, hello aí. Santa Rita, Camaragibe, Picos, Salvador, Salvador, Teresina, Piauí. Tem um monte Pico de de Piauí. Manaus, beleza? Chama a Paraíba, de Rio de Manaus Janeiro. e de Teresina para assistir aula com a gente. Rio de Janeiro, eita, vai cair no Enem, cara. Rio de Janeiro. Não é não? Show de bola. Beleza. Vamos lá, André. Vamos começar. Vamos embora. Feira de Santana e todo o resto do Brasil. Todo mundo bem-vindo. Olha, Bom Jesus do... Eita, Rio de Janeiro, ó. Minha gente, boa noite. Aqui, professor André Luiz, Biologia, e nossos encontros de segunda-feira, né? Para a gente bater um papinho sobre conteúdos do Enem e sobre questões do Enem, não é? A gente sabe que tem dois assuntos que são muito importantes para o Enem. Tem um bocadinho, né? Mas que a gente está analisando. O primeiro grande assunto, qual é, turma, o primeiro grande assunto? Vamos lá participar, o pessoal do Brasil todo. Qual é o primeiro grande assunto de biologia do Enem? Ecologia, isso. O pessoal está com propriedade, né? Ecologia. E o meio ambiente está sempre em moda. Exatamente, Gabi. Ecologia. O meio ambiente está sempre em moda porque a gente está sempre desequilibrando, desmontando o meio ambiente. Ok? Não tenha dúvidas que essa pandemia que a gente está passando agora tem muito a ver com o desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio ambiental, que a gente tem uma grande participação no planeta. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu projetar aqui o material de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Alguém abriu o microfone aí, por gentileza? Eu já ajustei já. Querido. Beleza. Tranquilo. Obrigado, Ricardo. Minha gente, veja, conceitos básicos, tem 3 conceitos básicos aqui, ó. Fluxo de matéria e biomassa, fluxo de energia e fluxo de toxinas. Esses 3 conceitos básicos a gente vai ter que usar no primeiro quesito e no quarto quesito. Então, não adianta, Brasil, presta atenção, não adianta você estudar biologia sem dominar os conceitos básicos. E em ecologia, para você chegar aí, fluxo de matéria, biomassa, fluxo de energia, fluxo de toxinas, tu tem que lembrar o que é uma população, o que é uma comunidade que a gente chama também de biocenose, o que é um ecossistema, o que é um bioma, o que é um ecótono, o que é um habitat e o que é um nicho ecológico. Veja que conceitos básicos
puxam outros conceitos básicos. Aí, muita gente me diz assim, turma, mas, André, eu não tenho paciência, não. Repare, preste atenção. Se você não tem paciência, você não vai se estabelecer em nada. Não vai se estabelecer na vida pessoal, não vai se estabelecer na sua vida amorosa, sentimental, não é? Não vai se estabelecer nas finanças. Então, paciência é uma atribuição genética que o ser humano tem que expressar, não é? Eu chamo de expressão genética básica de um ser humano. O ser humano tem que ter paciência e, com a paciência, você estudar, se aperfeiçoar. Ah, tu me entendeu? Acho que sim. Então, repara, uma população interessante é que os indivíduos são da mesma espécie e vivem numa mesma área. Uma comunidade ou biocenose é um conjunto de populações de uma área. Quando você tem uma área e dentro dela tem fatores bióticos e abióticos, seres vivos e não vivos, tu tem um ecossistema. Quando esse ecossistema for terrestre, tu tem um bioma, uma mata, uma floresta. Aqui no Nordeste, a Caatinga. Aí no Sul, os Pampas. Aí no Centro-Oeste, o Cerrado, não é? Ali no Norte do país, a fenomenal floresta tropical amazônica. Tranquilo? Bioma quer dizer ecossistema terrestre. Uma linha que mistura dois biomas, linha de transição, inclusive a gente pode ver isso também na parte de matemática. Às vezes você tem um conjunto que tem interseção com o outro. A linha de interseção, a linha que comunica dois biomas, a gente chama de ecótono. Ecótono. O local onde vive o ser, por exemplo, você é de habitat terrestre. Por isso que não se dá bem na água nem no ar. Né? Uma baleia é de habitat aquático, um morcego de habitat aéreo. São 3 mamíferos de habitats diferentes. Habitat local onde vive o ser. E o lógico, a carteira de identidade. O que identifica esse ser no local onde ele vive. Beleza? Aí, quando tu vai estudar, vou chegar nesses conceitos que eu projetei aqui, ó. Fluxo de matéria ou biomassa, fluxo de energia e fluxo de toxinas. Sabe onde a gente vê isso? Quando a gente estuda cadeias tróficas, cadeias alimentares. A semana passada, por isso que tem que seguir a gente toda a aula, porque uma aula é segmento da outra. Mas, André, eu estou entrando hoje, beleza. Então, segue hoje a gente até o Enem. Beleza. Uma cadeia trófica, uma cadeia alimentar, a gente tem 3 grupos de seres. Produtores, consumidores e decompositores. E nessa cadeia alimentar, você tem fluxo de matéria ou biomassa, tem fluxo de energia e tem fluxo de toxinas. Fluxo de toxinas. Ok? O que é um produtor? Bora todo mundo, o que é um produtor? Um produtor é um ser que produz o próprio alimento. Opa, então ele é autótrofo. Todo mundo lembra desse nome? Autótrofo. Quando o ser, ou autotrófico, a mesma coisa, produz o próprio alimento por 2 reações. Ou ele usa luz, fotossíntese, ou ele usa oxidações, quimiossíntese. Beleza? Fotossíntese, quimiossíntese são de seres autossuficientes. Seres que produzem o próprio alimento. Beleza? São os produtores. Os seres heterotróficos são consumidores e decompositores, com uma diferença. Quando ele é heterotrófico e é consumidor, ele se alimenta do que tem no meio ambiente e ele não transforma matéria orgânica em inorgânica. Ô, professor, quando você se alimenta do que tem no meio ambiente, é heterotrófico, e transforma orgânica em inorgânica, ele é decompositor, bactérias e fungos.
Uma coisa interessante é que bactérias podem ser produtoras por fotossíntese e por quimiossíntese. Bactérias podem ser consumidoras e podem ser decompositoras. Lógico que são bactérias diferentes, mas são do reino Monera, são bactérias. Se ligue aí. O único ser vivo que pode ser do grupo dos produtores, consumidores e decompositores. Ô, professor, quem é que representa muito o produtor? Plantas. Briófitas, pteridófitas, gímenos e angiospermas. André, eu não gosto muito de botânica, mas tem que aprender, e tu vai aprender comigo aqui no grupo, nas aulas online. Beleza? Tranquilo? Tá perda, não? Então, plantas, briófitas, pteridófitas, gímenos, angiospermas, o grupo mais evoluído e mais diversificado, as angiospermas. Ô, professor, o que é uma angiosperma? É uma planta que tem raiz, caule, folha, flor, fruto, pode ter pseudofruto e tem semente. Beleza. Aí tu chega com um grande consumidor, os animais, nós. Nós somos, basicamente, consumidores na cadeia alimentar. Aí, os animais podem ser consumidores primários, secundários, terciários, quaternários. O importante é que você perceba que uma cadeia alimentar ela não pode ser muito longa, porque o fluxo de matéria, biomassa e energia ao longo da cadeia vai diminuindo. Então, não é uma coisa infinita. Não, é uma coisa finita o fluxo de matéria, biomassa e de energia. Tranquilo? Então, à medida que a matéria vai passando de um ser para o outro na cadeia alimentar, a matéria, a biomassa geralmente diminui. Geralmente diminui e passa o ser seguinte em torno de 10%. Em torno de 10%. Ok? Fluxo de energia. Quando a energia passa de um ser para o outro, sempre a energia diminui e passa em torno de 10%. Esse 10%, esse 10% é uma coisa fictícia, não é? Esse 10% é uma coisa dita pelo homem e não é exatamente 10%. Tem cadeia alimentar que passa mais de 10%, tem cadeia alimentar que passa menos de 10%. 10% é uma média, para dizer que a matéria e a energia vão diminuindo. Vão diminuindo. Tranquilo? Beleza? Deixa eu voltar aqui a projetar. Tranquilidade. Só que o fluxo de matéria biomassa vai diminuindo, de energia também, mas o fluxo aqui, ó, me acompanha no mouse, o fluxo de toxinas vai aumentando. Ô André, quer dizer que a matéria ou biomassa, energia, é inversamente proporcional a toxinas? Isso. Enquanto a matéria, biomassa, que é a mesma coisa, e a energia vão diminuindo, a quantidade de toxinas que vai passando de um para o outro vai aumentando. E sempre quem está mais intoxicado é o último, abra o ouvidozinho para ouvir, o último consumidor. Quando você vai ver o fluxo de toxinas, você não conta com os decompositores. Quem está mais intoxicado é o último consumidor. Não esqueça desse bizu. Então, se tu tem um capim, um gafanhoto, um sapo, o capim, gafanhoto, o sapo, bactérias e fungos. Vamos montar. O capim é produtor. O gafanhoto é consumidor primário. O sapo, consumidor secundário. Bactérias e fungos são decompositores. Beleza? Quem tem mais matéria? O capim. Quem tem mais energia? O capim.
Quem tem mais toxinas? Quem é o último consumidor? O sapo. As toxinas, você não conta com produtores. Se ligue nisso. Isso é um bizu fenomenal para Enem. Tranquilo? O nível de toxinas vai aumentando, a gente chama de magnificação trófica. O último consumidor está sempre mais poluído. Beleza? Tranquilo? Como eu disse, esses conceitos vão ser usados agora com o primeiro e com o quarto quesito. Vamos resolver o primeiro? Vamos resolver o primeiro? O primeiro quesito de hoje, Enem, ele diz assim, vê, o mercúrio é um metal muito utilizado em indústrias e garimpos para a extração do ouro. Isso. As perdas decorrentes da má utilização desse metal atingem os ecossistemas aquáticos e chegam ao homem quando este come peixes pescados em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado de bioacumulação, na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar. O mercúrio aí é a toxina, o mercúrio aí é o poluente. Veja, aumenta ao longo da cadeia alimentar trófica, da cadeia alimentar ecológica, de modo que o homem consome alimento com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. Beleza. Mercúrio, ele vai atrapalhar, minha turma querida, transmissões nervosas, funcionamento do intestino, do estômago, do coração, do pâncreas, do fígado. Ou seja, o mercúrio vai desmantelar o metabolismo do corpo. Tu entendesse? Creio que sim. Continua comigo. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio nas atividades industriais e mineradoras constitui importante medida de controle da poluição causada por esse metal e capaz de reduzir as consequências nefastas para a biota aquática, para os seres vivos aquáticos e para a saúde humana. Nossa, vai no quesito comigo, vem. Suponha que um curso d'água esteja contaminado por mercúrio proveniente do local onde se desenvolvem atividades de garimpo, muito comum, principalmente aí na região norte. Se liga aí, norte do país. Vamos embora. Norte e centro-oeste. Vem. Nesse caso, ao se examinarem os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar. E aí? Vê, letra A. Maior concentração de mercúrio nos consumidores, cadê? Primários da cadeia alimentar. Veja. B. Baixíssima concentração de mercúrio no pescado consumido pelos seres humanos. C. Maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia alimentar. D. Alta concentração de mercúrio nos seres que compõem o zooplâncton e o fitoplâncton. Professor André, o que é zooplâncton? Microanimais, microcrustáceos. E o que é fitoplâncton? Microalgas, algas unicelulares. E letra E, a ausência de mercúrio nas plantas, pois eles são seres que estão fora da cadeia trófica. Meu povo querido, vou olhar para vocês. Vou olhar para vocês aqui. Planta, acabei de dizer, todo mundo que está na sala, planta é o grande produtor de uma cadeia alimentar. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Planta? Então, planta não está fora. Planta, geralmente, pessoal do Brasil, é o começo de uma cadeia alimentar. Então, aquela alternativa ali, entendesse? Ok? Tem uma alternativa aí, A, B, C, D,
ou é, que diz que tem uma quantidade maior desse mercúrio, vê se tu lembra, uma quantidade maior desse mercúrio nos animais do topo da cadeia. Concordam comigo? Quem é um animal do topo de cadeia? Geralmente é o último consumidor. O último consumidor. Deixa eu voltar aqui a ver a questão. Porque você deve estar vendo, mas eu estou vendo agora. Eu projetei para mim. De volta. Repara. Professor André, esse primeiro quesito de hoje, que tem a ver sobre níveis de poluentes crescentes em uma cadeia alimentar, onde quem tem mais poluentes, quem sofre de magnificação trófica, é o último consumidor, sim. Letra C. Maior concentração do poluente, do mercúrio, nos animais que estão no topo da cadeia alimentar. Geralmente, o topo são os últimos consumidores. Então, esse quesito do Enem é letra C. Letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém com dúvida, alguma coisa? Walter Xavier, estou lhe vendo daqui. Tudo bom, meu irmão? Tudo beleza? Beleza. Tá entendendo, meu irmão? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Beleza. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo ao grupo. Beleza. E o povo tá entendendo, todo mundo? Cadê o povo entendendo? Quero saber aqui se o povo tá entendendo. Tá entendendo? Tá? Sim. Walter, sim. Beleza? Valeu, Walter. Andra, sim. Francis, sim. Ana Beatriz, sim. Cecília, sim. Gabi, sim. Olha, Jamile, sim. Olha, Thalita, sim. André, Oi. tem uma pergunta dizendo assim: os produtores é a base? É. Os produtores é a base. Essa pergunta já veio com resposta, Ricardo. Os produtores é a base. Sempre a base de uma cadeia alimentar são os produtores. Beleza? E durante a tua explanação da aula, Jamile tinha falado assim: Sim. fotossíntese, luz, oxidação e quimiossíntese. Porque Não. eu acho que ela quis que você... Fotossíntese é quando você produz o próprio alimento, é autotrófico e ele usa luz. Quando você produz o próprio alimento, ele é autotrófico e ele usa energia de oxidações, aí o fenômeno não é fotossíntese, chama-se quimiossíntese. Pronto, Ambos isso que ela são produtores. ela disse fotossíntese e luz, oxidação, quimiossíntese. Não é isso? Isso, perfeito. Beleza, Jamile? Perfeito, Ricardinho. Beleza. Tem mais alguma pergunta, Ricardinho? Tá me Tem. ajudando aí. Tem? Manda. Manda aí. Tiago diz assim: mas Sim. eles não se contaminam por mercúrio, por quê? Os produtores não se contaminam por quê? Porque eles absorvem o mercúrio. É Tiago, é? Tiago? Tiago Santos. Tiago Santos, meu amigo, tudo que tem no ambiente a planta absorve. A planta absorve. Então, as plantas, os produtores, se contaminam por qualquer outro poluente, inclusive mercúrio, porque esse mercúrio vai sofrer absorção. Absorção. Lembre que esse mercúrio, Tiago e todo mundo, pode se associar a outros elementos minerais. E aí a planta precisa de sais minerais. Entendeu, meu querido? Tranquilidade? Manda outra, Ricardo. Foi até aí só, André. Aí Tiago está com dúvida ainda. Eu vou lá na questão, Tiago. Aí Tiago disse que seria a letra A. Maior concentração de mercúrio nos consumidores primários da cadeia? Não, Tiago. Porque uma cadeia geralmente não tem um consumidor só primário. No mínimo vai ter consumidor secundário e terciário. Possivelmente. Entendeu? Tranquilo? Beleza? Então a letra C, Tiago, ela contempla a letra A. Eu concordo com você que a letra A poderia ser a resposta se não tivesse letra C. E aí, dificilmente, Tiago, cadê os animais que estão no topo da cadeia alimentar? Os animais que estão no topo, Tiagão, eles não são consumidores primários, eles são consumidores terciários, quaternários. Tu entendeu? Se tu entendeu, Tiagão, bota um ok aí. É nóis. Ele botou é nós. Então,
Tiagão, valeu, querido. Ô, André, esse tipo de questão seria um distrator, por exemplo. Se o aluno Exato, querido. marcasse a letra A, ele não errava Isso. totalmente a questão, ele ia acertar parcialmente. Não é nem assim. Perfeito, Ricardo. Quando tem duas alternativas parecidas, a mais correta vale total e a outra vale pontuação parcial. Eu vou usar um termo matemático, Ricardo, que todo mundo aqui no Brasil vai entender. A letra A pertence à letra C. Está correto, Ricardo, que eu disse? A letra A pertence à letra C. Mas a letra C é o conjunto completo. A letra C é o conjunto. E a letra A é um subconjunto. Ó, tenho estudado matemática também, hein? Ó. E vamos falar de genética qualquer dia desse, né, Ricardinho? Vamos fazer. Essa galera, vamos fazer. Beleza. Então, acho que Tiagão e todo mundo entendeu. Beleza. Deixa eu ir para o quesito de novo aqui, porque quando eu tiro ele para ver o pessoal, aí eu tenho que botar de novo. Ricardinho, tá na tela, não tá o quesito? Tá na tela. Beleza. Eu disse que essa história de... Todo mundo vem comigo aqui. Fluxo de matéria, biomassa, fluxo de energia, fluxo de toxinas, ó. Biomassa, matéria, diminui. Energia sempre diminui. Toxina sempre aumenta. Nunca esqueça disso, meu Brasil, lindo brasileiro. Eita! Agora eu disse que era do primeiro e quarto. Vamos lá no quarto? Quarto quesito é, professor. Vamos ver. Tem a ver com fluxo de matéria, biomassa, energia e de toxinas. Olha o quarto quesito. Então, puxei ele aqui logo. Ó, o quarto quesito. Fazer o quarto? Tranquilo? Lembrando que esse material eu colocarei no grupo no final do dia hoje, no final da aula. Beleza? André, Oi. Tem como dar um zoom aí nesse material aí? Tem. Deixa eu ver aqui. E deu zoom demais. Deixa eu ver. Diminuiu um pouquinho. E aí, melhorou, Ricardo? Não, aí aumenta mais um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí? Melhorou. Melhorou? Será que fica melhor, Ricardinho? Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Tá melhor agora. Dá para ler. Tá melhor. Dá para ler? Agora cortou. Cortou um pouquinho, não foi? Deixa eu ver aqui. Eita, diminuiu muito. A pesquisa tá de brincadeira comigo. Melhorou agora? Uhum. Melhorou. Quem tiver com o celular, no aplicativo, tem como você dar 2 toques na tela que dá um zoomzinho, tá certo? Pronto. É o Ricardinho celular. Você conserta seu celular de todo mundo. É isso aí. Meu amigo Ricardo Rocha. Beleza. Ô, Ricardo, esse quarto quesito, em uma região de intensa produtividade agrícola, ô, professor, esse quesito é do Enem. E você vai fazer, olha para mim, um grande Enem. Creia em você, porque Papai do Céu está com você. E aí, a gente está aqui só ajudando. E vamos ajudar até a porta da universidade que você escolher. Venha. Em uma região de intensa produtividade agrícola, olha aí, foram detectados problemas de saúde recorrentes na população, problemas de saúde. Vai ver coisa com agrotóxicos. Será, minha gente? Vamos ler? Intrigados com o fato, pesquisadores iniciaram estudos nas águas e nos solos da região e observaram que os rios estavam contaminados com grande quantidade de agrotóxicos. Olha, é ele. Lembra que a quantidade de matéria, biomassa, diminui. Quantidade de energia sempre diminui. Quantidade de agrotóxicos, toxinas, de poluentes sempre aumenta. Tem a ver mesmo. Que o André escolheu bem hoje. Escolheu bem. Em relação ao uso de agrotóxicos, sim, desculpe, vamos ler o restinho. Grande quantidade de agrotóxicos, continua lendo comigo. E os solos tinham elevadas concentrações de metais pesados, tais como chumbo. Olha ele de novo. Ô, André, mercúrio cai muito na prova? Tá aí. Cai muito. Metal pesado
polui o ambiente e quem tem mais metal pesado é o último consumidor. Magnificação trófica. Esqueça, não. É tio André na área. Aí diz assim, ó, em relação ao uso de agrotóxicos, a partir da situação hipotética, entendesse? Ele está dizendo que é uma situação hipotética. Isso nunca aconteceu. Sempre acontece. A partir da situação hipotética do quesito descrito no texto, observa-se que, para ver a letra A, os processos naturais são suficientes para purificar o solo e a água contaminada por agrotóxicos nessa região. Meu povo, a quantidade que a gente polui o meio ambiente é tão grande, a quantidade de poluentes que a gente joga, que a natureza não tem condições, ela só, de se recuperar. Porque é uma avalanche de poluentes. Então, a letra A não pode. Pode não, tio André? Não. Beleza? Tranquilo? Quero minha turma do Ricardinho preparatória aí também atenta, hein? Atenta e atentos. Vamos todo mundo do Brasil todo. André B, bora ver. O controle do consumo de peixes provenientes dos rios contaminados erradicaria a causa dos problemas de saúde. Como? Porque está sendo jogado no rio. Então, tem que evitar que esses metais pesados e esse agrotóxico seja jogado na plantação. Possivelmente, esse metal pesado é algum resíduo de agrotóxico que está ali no conjunto. Então, o problema não é na água, o problema é lá na plantação. Não é B. Será que é C? A população local deve consumir água filtrada ou fervida. C. Medidas importantes para a eliminação de metais pesados. Veja bem, respeitando a sua inteligência, se a gente ferver e filtrar água, a gente mata micróbio. A gente impede que micro-organismos cheguem no nosso organismo. Agora, ferver e filtrar água não vai eliminar meu povo lindo do Brasil, não vai eliminar metais pesados. Então, até agora, não é A, não é B, não é C. Tio André, letra D, bora ver. A proibição de se construir em áreas onde o solo e a água estão contaminados por agrotóxicos bastaria para impedir a construção pessoas pesadas. Porque a proibição de se construir em áreas sobrou a letra E. Será? Letra E. Veja, os estudos mais aprofundados de medidas que impeçam a descarga de agrotóxicos e as iniciativas relativas ao correto manejo do solo, saudáveis no caso. Não se deve usar agrotóxicos em solos, porque eles voltam para a gente. E quando eles voltam para a gente, um dos problemas mais graves que eles causam é cegueira, surdez, gastrite, câncer. Câncer. Agrotóxicos causa câncer, inclusive câncer de pele. Então, a resposta desse quarto quesito é letra E. Letra E. E aí, tio Ricardo, alguma pergunta, tio Ricardo? Tio Ricardo? Alguma pergunta? Está todo mundo entendendo? Alguma dúvida, minha gente? Cecília, não. Sim, está todo mundo entendendo? Sim. Fran, sim. Ana Beatriz, sim. Walter, sim. Beleza, minha gente? Beleza, Gabi? Sim, está todo mundo entendendo. Tiaguinho, vai dar certo. É isso aí. É isso aí. Tranquilo? Beleza? Então, se não tem dúvida, não é? Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu colocar de novo aqui
no ar e fiz o primeiro e o quarto, que tinha a ver com fluxo de matéria, biomassa, energia e toxinas. Agora eu vou fazer o segundo e o terceiro, que tem a ver, conceitos básicos, que foi o tema que eu escolhi hoje, conceitos básicos em ecologia e conceitos básicos em programa de saúde. Professor André, programa de saúde cai muito na prova do Enem, muito. Está, assim, em terceiro lugar. Primeiro grande assunto, ecologia. Segundo grande assunto, citologia. E terceiro grande assunto, programas de saúde. Não é? Programas de saúde. A gente está vendo, pela pandemia, que os melhores programas de saúde do mundo não estão dando conta. Não é? Isso não quer dizer que a gente deva bater palmas para o nosso, porque a gente não tem um item básico do básico, que é a saúde pública. Saneamento básico. A gente não tem. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente estuda programa de saúde, a gente precisa, olho na tela, saber, vem comigo, o que é um agente etiológico, o que é um vetor biológico, o que é uma infecção, o que é uma infestação, o que é uma vacina. Para que serve uma vacina? O que é um soro? Quando a gente deve usar um soro? Hã? Então, um soro, vacina, infestação, infecção, vetor biológico e agente etiológico são conceitos básicos em programas de saúde. E a gente tem que melhorar o nosso conceito básico. Todo ser que transmite uma doença pode ser diferente do que cause a doença. Como assim, professor? Por exemplo, dengue. Dengue é transmitida por um mosquito do gênero Aedes, da espécie Aedes aegypti. Mas dengue é causada por um vírus. Então, ela é transmitida pelo mosquito e causada por um vírus. É por isso que dengue está na lista de viroses, como a Covid-19 é uma virose, não é? Beleza? Então, quando a gente tem o causador da doença, a gente chama aqui, ó, agente etiológico. Quando a gente tem transmissor da doença, a gente chama de vetor biológico. Então, quando a doença tem uma causa, é o agente etiológico. Quando a doença tem um vetor vivo, vetor biológico, porque água, solo não são vetores. O vento não é um vetor. Tem que ser um vetor biológico, um vetor vivo. Então, o causador da doença é o agente etiológico. O transmissor da doença é o vetor biológico. Toda vez que a gente pegar um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo unicelular, a gente contraiu uma infecção. Agora, toda vez que a gente tiver piolho, pulga, carrapato, vermes, a gente tem uma infestação. Ô, professor, então não posso dizer que eu peguei uma verminose e que eu fui infectado, não. Você pegou uma verminose, você foi infestado ou infestada. É assim que é o correto. Agora, você pegou, já ficou bom, Covid-19, você teve uma infecção. Alguém pegou, está ficando bom, pegou uma infecção. Beleza? Então, toda doença que é causada por um ser acelular, vírus, ou por seres unicelulares, acelular e uni, infecção. Toda doença que é causada por um ser pluricelular é uma infestação. Beleza. Tranquilo. Professor, vacina serve para quê? Ó, vacina
Vacina é um fluido que tem antígenos. Tem o que, André? Antígenos. São antígenos, são agressores do corpo. Só que esses antígenos são trabalhados em laboratório para agredir pouco o corpo. É por isso que durante uma vacina tem a reação. E durante a reação, os antígenos da vacina estimulam o corpo a produzir os anticorpos. E existem mais de 100 vacinas contra a Covid-19 sendo testadas no mundo. Na aula do Ricardinho, sábado, eu falei disso. Entre mais de 100, 110 aproximadamente, existem já 8 que estão sendo testadas em seres humanos. Ok? Vamos esperar aí, em breve, bons resultados. André, breve é o quê? Alguns meses. Breve, em programa de saúde, é alguns meses. Infelizmente. Mas vamos lá. Então, tem antígenos que estimulam o corpo a produzir anticorpos. Soro já tem anticorpos. Diferente. Então, o soro cura. A vacina previne. A vacina é profilaxia, Brasil. André, vacina é o quê? Profilaxia, medida preventiva. Vacina previne, soro cura. Vacina promove imunidade ativa. Soro promove imunidade passiva. Só o filé? Vamos fazer o segundo? Vem comigo. Segundo quesito. Deixa eu ver aqui, olhando para vocês, se tem alguém que está com dúvida. Alguém está com dúvida? Posso resolver os quesitos agora? Posso resolver o segundo e terceiro? E aí? Cadê o povo? Cadê o sim? Sim. Jamile, sim. Professor, ô Jamile, explica. Walter, sim. Cecília, sim. Jamile, sim. Explica o que, Jamile? Diga, minha querida. Pergunte. Certo. Imunidade passiva, Jamile e todo mundo. Olhe para mim, minha querida. Aprenda e não esqueça. Soro promove imunidade passiva. E vacina promove imunidade ativa. Ô, professor, por que o soro promove imunidade passiva? Porque o soro já tem anticorpos. Então, o corpo recebe do soro anticorpos de mão beijada. A vacina vai estimular o corpo a produzir anticorpos. Então, toda vacina é imunidade ativa e todo soro é imunidade passiva. Jamile, me diga que você entendeu. Me diga que você entendeu. Deixa eu ver. Diga para mim, diga. Deixa eu ver. Entendeu? Beleza, minha querida. Só a seiva elaborada da biologia. Beleza. Perfeito é Deus, minha querida. A gente aqui está tudo aprendendo. Vamos lá. Então, eu vou para o quesito, hein? Vem comigo todo mundo para o quesito. Todo mundo no quesito. Olha o quesito, 2. Vou levantar ele aqui. Ó, um grupo internacional de cientistas achou um modo de tampar o nariz do mosquito do gênero Aedes. Desculpe, Anopheles. O Aedes não, o Anopheles. O Anopheles é um mosquito que vai transmitir, entre outras doenças, né? A malária, né? Malária. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. André, os insetos, minha gente, transmissores de doenças, que são os hematófagos, que são as fêmeas, só as fêmeas, sentem o cheiro do sangue da gente pelas antenas. Perfeito. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detectação de odores e os mosquitos reconhecem. Beleza. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Beleza. Aí tem onde é, pago, disponível, folha tal, beleza? Continua. Depois aqui do adaptado. Se a descoberta descrita no texto for extensiva, for ampla,
a outros insetos. Pode ajudar a combater algumas doenças aqui no Brasil, como, por exemplo, e aí? Dengue, letra A. Dengue, febre amarela, doença de Chagas e leptospirose. Veja, tem um problema na letra A, né, turma? André, leptospirose não é transmitida por inseto, não. Leptospirose é a urina do rato. E leptospirose, doença muito perigosa, principalmente em ambiente chuvoso. É uma bactéria, né? Leptospira interrogans. Dengue é uma virose, febre amarela é uma virose, doença de Chagas é uma protozoose. É o Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo barbeiro. Triatoma infestans. Não é a letra A, por causa da leptospirose. B. Malária, meningite, peste bubônica ou peste negra, a peste do rato. E doença de Chagas. Professor, é letra B? Não. Por quê? Malária pode, é mosquito. Meningite pega no ar. Pega em objetos contaminados. Pega no alimento. Pega em talheres. Pega em blusa, em camisa. Não é inseto meningite. Peste bubônica é a pulga do rato que transmite peste. A pulga do rato. A pulga é um inseto, transmite peste. André, peste é o quê? É virose ou é bacteriose? Peste é bactéria. Yersinia pestis, o nome dela. E doença de Chagas, Trypanosoma cruzi é um protozoário. Então não pode aqui na letra B, principalmente pela meningite. Não é A, não é B. Será que é C? Doença de Chagas, inseto. Dengue, inseto. Febre amarela, inseto. Leishmaniose, inseto. Doença de Chagas. O inseto é o barbeiro, o Triatoma infestans. O dengue é o Aedes. A febre amarela pode ser o Aedes. E o mosquito palha, o Phlebotomus, transmite leishmaniose. Todos os insetos que transmitem doenças são hematófagos. Fêmeas. E segundo, letra C. Professor, por que não é a letra D? Por causa da cólera, que pega na água e alimentos, por causa da lepra, que pega em contato, e por causa da somente, da cólera e da lepra. E letra E não pode, por causa da cólera e da leptospirose. Segundo, letra C. E o terceiro, que vai na mesma balada, Programa de Saúde, conceitos básicos. Repara, conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose mansônica, uma doença infestiosa, o nome melhor aqui é infestiosa, uma doença infestiosa parasitária, é um problema de saúde pública aqui no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde a forma assintomática até aquelas extremamente graves. É quando o cistosoma, minha gente, está no fígado, provoca ascite. Provoca o que, André? Ascite, que a gente chama barriga d'água. Beleza. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradicação só é possível com medidas que interrompam o ciclo de vida do parasita. Deixa eu te ensinar uma coisa. Brasil, não marca nada no Enem que fale em exterminar algum ser. Que liga. Mas, André, não é mais fácil. Peraí. Não é para fazer o que é mais fácil. É para fazer o certo. E nem sempre o certo é o mais fácil. Então, nenhum gabarito verdadeiro vai ter alguma coisa de exterminar, porque você cobre um santo, descobre outro. Explico. Se você exterminar algum ser, você vai desmantelando a cadeia alimentar.
Então, a gente não considera em biologia, no Enem, nenhum quesito que fala que vai acabar, exterminar, algo assim. Por isso que não é a letra A. Veja a letra A. Eliminar os caramujos. Não, não. Mas, André, como é que a gente faz? A gente tem que consertar o desequilíbrio que a gente causou. Então, se tem muitos caramujos num determinado local, é porque talvez falte predadores naturais dele. O André, e esses predadores naturais, quem foi que tirou ali? Nós. Possivelmente, nossa atuação nos ecossistemas. Geralmente é por aí. Então, não é a letra A. B. Evitar a contaminação de corpos de águas com ovos. Não. A gente se contamina com, escute, larvas. Larvas de cistosoma. Com ovos, não. C. Evitar utilizar a água da lagoa de regiões afetadas pelo cistosoma, esquistossomose, esquistossomo, para beber ou para o preparo de alimentos, sim. Porque, às vezes, o preparo do alimento, o alimento é preparado com água fria. E a água fria, ela pode e deve ter, se a água foi retirada de um local contaminado, ter as larvas do verme. Então, é letra C. Por que não é D? Impedir o consumo de carne crua. Carne não tem nada a ver. Carne tem a ver com outra verminose, né? Com teníase, por exemplo. E a gente está falando de esquistossomose. E letra E, impedir o consumo humano de hortaliças. Veja, hortaliças seria Ascaris lumbricoides, lombriga, ascaridíase. Não seria esquistossomose. Então, o terceiro quesito, letra C. C de certo. Tio Ricardo, 8 horas em ponto, tio Ricardo. Ó, decorei o assunto, foi? Decorei. Tio Ricardo. Diga, André. Decorei, foi. 8 horas em ponto aqui, ó, no relógio do tio, ó. Ó. Decorou aí, decorado. Decorei. Rapaz, tu tá vendo? Essa galera do Brasil tem que estudar com a gente, tem não, Ricardo? Oh. Rapaz, até 8 horas, ó. Deixa eu ver aqui se não tá errado. Menino, 8 horas. Impressionante, né não? Impressionante. E aí, Ricardinho? Foi bom, não? Conseguiu terminar? Os conceitos e as questões. Na bucha. Pronto. E aí? Pronto, vamos começar então, matemática. Vamos embora. Eu vou novamente. Aí. Como é que foi a aula do André? Eu tô dizendo que foi ótimo. Olha. Foi ótimo. Gostaram aí, pessoal? E aí, Bia? Eu não vi ninguém dizendo que gostou, né, Ricardo? Não vi, não. França já mandou embora. Beijo, professor. Amei, Andra. Débora, muito boa. Obrigado, dona Débora. Camille, ótima. Muito bom. Beleza. Eita, coisa boa. Só coisa boa, Ricardo. Ó. Que bom, né? Isso é para eu acreditar, né, Ricardo? Para eu acreditar. E aí, tu vai falar de quê aí em matemática? Deixa eu sair e voltar, que aí querem entrar aqui. Só um minuto. Vai, sai e volte, meu querido. Minha gente, beleza? Todo mundo entendeu, né? O que a gente falou hoje? A gente falou hoje em biologia conceitos básicos em programa de saúde e em ecologia. Tranquilo? Beleza? Com esses conceitos básicos, a gente conseguiu resolver 4 boas questões de Enem. E aí a gente vai construindo assim. Beleza? Tranquilo?